Olá, meus queridos, muito boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo à bendita palavra, Palavra da Tarde. Para todos vocês que não participaram conosco hoje na manhã, hoje de manhã teve uma oração abençoada do céu. Aliás, eu quero agradecer até a pastora Gislene Helena, porque sempre quando necessário ela está aqui continuando esta obra maravilhosa. Ontem eu não pude estar o dia inteiro aqui no estúdio, pastora Gislene, eu só pude estar no período da manhã, mas na palavra da tarde, no Pode Bem Profético, na oração da noite, a pastora Gislene foi uma bênção. Aliás, se você não assistiu, volte lá, entra nos vídeos, que agora ficou vídeo lá, ficou a live lá no YouTube, aqui no canal, entra no canal e assista, porque foi poderosa a palavra de ontem. Ontem falou sobre perdão, sobre perdão, falou sobre perdão, a palavra do... Foi a da tarde ou foi a do Pode Bem Profético? Foi a palavra da tarde, falou sobre perdão, se você... Opa, o profético também, o profético eu já não consegui participar, a palavra da tarde mesmo, onde eu estava, eu consegui participar e foi poderoso, se você não acessou, acesse aqui no canal do Pode Bem, a palavra que a pastora Gislene Helena trouxe para nós. E na palavra da tarde teve um comentário, uma pergunta, na verdade, da nossa querida irmã Juliana. A Juliana, ela perguntou, fez uma pergunta para a pastora Gislene, e eu estava ali participando. Deixa eu até conectar aqui, pronto. Eu estava ali participando. Ela fez uma pergunta: como lidar com pessoas tóxicas? Devo, não, alguma coisa assim, me afastar ou não? A pergunta tinha mais ou menos esse sentido. Ali, a pastora respondeu ela esclareceu a dúvida dela, mas eu aproveitei esta dúvida da Juliana Rodrigues, que foi no chat da Palavra da Tarde, aproveitei essa dúvida, preparei alguns versículos aqui, uma palavra para você, e hoje eu vou explicar para você como lidar com esse tipo de pessoa. Na verdade, aqui no título está assim, ó, o que fazer quando seu marido ou esposa é uma pessoa tóxica. Porque, olha, nós já sabemos o que fazer quando um colega, um conhecido, um parente é uma pessoa tóxica. Mas quando o seu marido ou quando a sua esposa é uma pessoa tóxica, o que eu faço? Largo ele? Largo ela? Me divorcio? Separo? Você não é mais meu marido, você não é mais minha esposa. O que fazer quando esta pessoa é tóxica? E quando esta pessoa não enxerga que ela é tóxica? Porque normalmente as pessoas tóxicas não enxergam quando são tóxicas. E aí, o que fazer? Vai largar o marido? Vai largar a esposa? Dá pra separar? Dá pra... Porque quando é um conhecido, a gente fala, se afasta. Não é verdade? Aí tá fácil. Poxa, eu vou me afastar dessa pessoa porque essa pessoa é muito tóxica. Mas e quando essa pessoa é o seu marido, a sua esposa? Bom, se você não sabe, a palavra, ela responde. Eu espero que Deus tenha me dado graça aqui nesta live para poder esclarecer esta possível dúvida que você tenha. Então venha comigo, pastor Benjamin Júnior, para esta viagem interbíblica para descobrirmos o que fazer quando o meu marido ou a minha esposa é uma pessoa tóxica. É isso aí, você não pode deixar de compartilhar esta live, porque, olha, você possivelmente conhece uma pessoa tóxica, ou você conhece uma pessoa que está lidando com alguém tóxico, envie essa mensagem para ela. De repente você vai falar, agora como é que eu vou enviar, pastor? Quando eu enviar essa mensagem para ela, essa live para ela, o senhor vai estar falando que eu estou enviando para a pessoa que é tóxica? Não, de repente você está enviando para uma pessoa que ela tem alguém na vida dela que é tóxica e ela não sabe como agir corretamente, não é verdade? Muitas das vezes, aquele melhor amigo seu é tóxico. Às vezes, aquela melhor amiga é tóxica e você não percebe, e a sua vida não anda, a sua vida não flui. O que fazer? Nós vamos descobrir na palavra, mas antes você precisa compartilhar esta live para que outros adentrem aqui e também participem.
Outra coisa, você não pode deixar de dar o seu like. O seu like é muito importante, porque ele mostra para o YouTube que você gosta do conteúdo, gosta sempre das lives aqui com o pastor Benjamin Júnior. Vamos lá para a palavra? Vamos meditar aqui e descobrir o que a palavra fala. Queridos, primeiramente, a Bíblia, ela fala sobre pessoas tóxicas. A Bíblia define pessoas tóxicas. Entenda uma coisa, a Bíblia ela pode ter uma outra linguagem, mas ela define o que é pessoas tóxicas. Sim, a Bíblia ela mostra, até porque toda pessoa tóxica é uma pessoa pecadora. Porque essa toxina, vamos chamar assim, esse estado tóxico da pessoa é a manifestação do pecado. Então aquilo que nós aqui na sociedade brasileira e no mundo denominamos como tóxico é aquilo que a Bíblia denomina como pecado. Para você entender. Agora, nem todo pecado é uma situação tóxica, certo? Nós temos que entender que o que é tóxico para nós? É aquilo que a Bíblia define como pecado que está ligado às relações interpessoais. Então isso que é tóxico. Nem todo pecado é tóxico. De repente a pessoa, ela tem raiva dentro dela. Só que ela só tem raiva dentro dela, ela não manifesta essa raiva para ninguém é atingido. Então este pecado dela não acaba sendo tóxico. Lembre do que a palavra tóxico traz. O que é o tóxico? É aquele produto que eu tenho. Eu pego um produto, compro um produto que diz assim, olha, deixa esse produto fora do alcance da criança, porque ao inalar o cheiro dessa criança, esse produto é tóxico para ela. Por exemplo, você pega ali uma cândida, né? Você pega um cloro, e ali aquele produto pode, por mais que possa ser usado, mas ele é tóxico para quem não sabe usar. Tóxico é tudo aquilo que pode contaminar o meu viver, que pode danificar a minha saúde. Então, quando nós dizemos uma pessoa é tóxica, é porque aquela pessoa, o jeito dela ser, a forma dela se expressar, negativamente, quer dizer, prejudica, né? Todo negativamente prejudica o nosso viver, prejudica a nossa pessoa, a nossa relação. Muitas das vezes, a pessoa sendo tóxica, ela não prejudica a mim direto, mas a nossa relação. Às vezes, ela me leva para o mau caminho. E toda pessoa tóxica, essa toxicidade, essa toxina, ela é um pecado que essa pessoa manifesta. Por isso que a gente repudia esse certo hábito. E a Bíblia, ela define pessoas tóxicas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, apesar que a Bíblia ela tem uma linguagem diferente, ela chama de pecado, mas aqui a gente vai perceber porque também corrobora para as relações interpessoais. Vamos lá, o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, vai falar sobre as pessoas tóxicas. O apóstolo Paulo, falando para o jovem pastor Timóteo, ele diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E aqui o apóstolo Paulo, ele olha para Timóteo e ele termina o versículo 5 dizendo assim, ó: fique longe também destes. O apóstolo Paulo aqui, todas esses pecados, porque a Bíblia trata como pecado, é oriundo do orgulho do homem, da natureza do homem pecaminosa. Todos esses pecados é o que nós aqui na sociedade brasileira e no mundo definimos como relações tóxicas. A relação com uma pessoa egoísta, com uma pessoa orgulhosa, com uma pessoa que ama mais os prazeres do que a Deus.
uma pessoa que ela é invejosa, como aqui muito bem diz, os blasfemadores, desobedientes, principalmente a pais e a mães, são pessoas tóxicas. Então aqui, aparentemente, nesses versículos do 1 ao 5, foi definido entre 19 a 20 características tóxicas que pode estar dentro de uma pessoa, pode estar na vida de uma pessoa. Se você conhece uma pessoa tóxica, se você já conheceu uma pessoa tóxica, comente aqui, ó. Coloque aqui. Eu já conheci, pastor, uma pessoa tóxica. Eu já conheci muitas pessoas tóxicas. E a Bíblia é muito clara. Pelo menos o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo: Timóteo, fique longe também destas. Tem outras pessoas que o apóstolo Paulo indicou que Timóteo ficasse longe. Longe por quê? Porque poderiam contaminar a fé dele. Poderiam contaminar o pastorado dele, o ministério dele, negativamente. Poderia servir como uma pedra de tropeço para a sua vida, para os seus objetivos, para o seu sucesso. Por isso que, olha, uma coisa que todos nós concordamos é que não dá para ter um relacionamento com uma pessoa tóxica. Não dá para ter um relacionamento com uma pessoa que é egoísta. Não dá para você que quer andar nos caminhos de Cristo ser amigo de uma pessoa egoísta, andar com uma pessoa egoísta, ter o coleguismo com uma pessoa egoísta. Mas e aí, pastor, se eu tenho que ficar longe destas pessoas, o que eu faço quando estas pessoas, elas são irmãos de igreja? Pastor, eu vou na minha igreja, e na minha igreja, aliás, as pessoas que não vão para a igreja, elas acham que dentro da igreja só tem santo. Não. Dentro da igreja tem um aglomerado de pessoas doentes, feridas, pecadoras e sujas. Eu estou lá dentro da igreja. Doente, ferido, pecador e sujo. Que dentro da igreja, através da palavra de Deus, o Espírito Santo, com seu infinito poder, vai regenerando. Hoje eu não sou mais uma pessoa pecadora, hoje eu não sou mais uma pessoa suja, hoje eu não sou uma pessoa doente, hoje eu não sou uma pessoa ruim, pelo poder do Espírito Santo. E enquanto eu estiver, ou muitos estiverem, deixando o Espírito Santo fluir esta obra regeneradora, eu continuarei evoluindo positivamente. Mas a partir do momento que da posição que eu estou, eu não vigio e eu saio, eu caio da posição que eu estou, eu volto a ser pior do que eu era antes. Muitas pessoas dentro das igrejas estão nesses ciclos. Elas voltam a ser pior do que era antes porque saem da posição que o Espírito Santo as colocou. Então não dá para você concluir que na sua vida só vai aparecer pessoas puras, pessoas singelas. Não, você muito mais vai encontrar com pessoas pecadoras, com pessoas errantes, com pessoas sujas espiritualmente, com pessoas tóxicas. Você vai se encontrar com os egoístas, com os avarentos, com os orgulhosos, com os arrogantes, os blasfemadores, com os desobedientes a pais e mães, aos ingratos, aos ímpios, sem afeição natural, os implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, pessoas que não têm domínio de si. Provavelmente você já deve ter encontrado alguém que diga assim: olha, eu vou rodar a baiana aqui. Essa expressão, que às vezes até desperta risada em alguém, é uma característica que, quando ocorre na vida de uma pessoa, demonstra que aquela pessoa não tem domínio de si. Porque diante de certas situações não precisava agir daquela maneira, mas a pessoa age desproporcionalmente. O apóstolo Paulo é muito claro, como ele disse aqui para Timóteo: afasta-se também destas. O que você deve fazer? Se afastar destas pessoas. Claro que eu preciso ponderar aqui, colocar um botão de freio, né? Porque senão você dá asa para certas pessoas, elas vão pro além. Qual é o botão de freio? O afastar-se destas pessoas não significa deixar de ter afeição a elas. Não significa deixar de amá-las. Até porque o amor de Cristo tem que estar pairando dentro do coração de uma pessoa para com a outra. Não significa deixar de orar por elas, deixar de amá-las, deixar de fazer o bem, deixar de estar no mesmo ambiente. Mas é se afastar. Ponto.
Isso nós sabemos claramente o que eu devo fazer quando uma pessoa é tóxica. Eu devo simplesmente me afastar dela. Qual é? Aí eu te pergunto, qual é o sentimento de Deus? Por que o apóstolo Paulo, ele diz, afasta-se destas pessoas, afasta-se destes? Porque o sentimento de Deus é um sentimento de ódio, de repúdio em relação a essas coisas. Como assim, pastor? Você está dizendo que Deus tem ódio e repúdio das pessoas? Não. Eu estou dizendo que em relação a estas coisas, a blasfêmia, a esses pecados que nós chamamos de pessoas tóxicas, que quando elas manifestam a gente chama essas pessoas são tóxicas, qual é o sentimento de Deus? De ódio, de repúdio em relação a isso. Eu provo para você em Provérbios, capítulo 6, olha aí, Provérbios, capítulo 6, o versículo 16 ao 19 diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia. 6 coisas o Senhor Deus odeia. E a 7ª coisa, a sua alma detesta, repúdio, sabe? Detesta, pior do que odiar. É o repúdio, detesto. Então olha só, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16, que existem 6 coisas que Deus odeia. E a 7ª, ele repudia, ele detesta. Qual é, pastor? As 6 coisas. Vamos começar pela primeira, as que Deus odeia. Olhos cheios de orgulho. Olha aí, se uma pessoa orgulhosa não é uma pessoa tóxica. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa que profere mentira. 6 coisas. Essas coisas Deus odeia, dentre outras, né, que a Bíblia revela. Aqui o autor diz, isso Deus odeia, mas a 7ª ele detesta. A 7ª a gente chama de a pessoa tóxica, o mestre dos tóxicos. Quem é o mestre dos tóxicos? O que semeia discórdia entre irmãos. Então você vai perceber que o sentimento de Deus em relação a uma pessoa tóxica, não a pessoa, mas a atitude dela, o modo de ser, a forma com que ela vive e convive é de ódio e repúdio. Porque Deus odeia o orgulho, a altivez, planos perversos, mãos que derramam sangue. Foi o que a gente leu lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Pessoas orgulhosas, desobedientes a pais e a mães. Esse é o sentimento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele disse para Timóteo, afasta-se destas pessoas, é porque o próprio Deus odeia e repudia esse tipo de ser, esse tipo de viver, esta forma de se expressar. Ah, eu sou assim, eu fui criado assim, eu nasci assim. Não, todo mundo nasce zero. O ser humano nasce zero. É um computador novo, zerado, não tem nada. Nasce zero. Olha, eu posso dizer pra você que até o computador que você compra, ele já vem com um programa de instalação, a gente chama de software, né? Ele já vem com software. Ou seja, o ser humano quando nasce, nem com software ele vem zerado. Se você ensinar o ser humano a comer com o pé, ele vai aprender a comer com o pé. Se a sua linguagem dentro de uma casa onde nasceu um bebê for latindo, ele vai latir, é a língua que ele vai aprender. É a língua que ele vai aprender. Por quê? Porque ninguém nasce o que é. Nos tornamos o que somos. Então, se ninguém nasceu assim, você tem o poder e a capacidade de se tornar o que você quer ser. Ou o que mais lhe agrada ser. Então não há desculpa. Por isso que o apóstolo Paulo olhou para Timóteo e disse, afasta-se disso. Afasta-se destas pessoas também. Porque elas vão ser uma pedra de tropeço para você, elas vão ser uma queda para você, elas vão atrasar o teu ministério, minar a tua fé, enfraquecer o teu amor. Afasta-se destas pessoas. Aí vem a maravilhosa pergunta. Tá, pastor, o senhor me mostrou na Bíblia quais são as pessoas tóxicas e o porquê elas são tóxicas. São orgulhosas, egoístas, desobedientes a pais e a mães, sem afeição natural,
elas derramam sangue, são perversas, mentirosas. Tá, ok, pastor. O senhor já mostrou que Deus odeia esse tipo de coisa, esses pecados. Deus odeia e detesta, principalmente aquele que semeia contenda entre irmãos. Pessoas que ficam fofocando, mentindo, semeando contenda entre irmãos. Tá, pastor, eu tenho que me afastar delas. Mas aí eu te pergunto, pastor, o que eu faço quando o meu esposo ou a minha esposa é esta pessoa tóxica? Eu me divorcio? Eu separo? Eu me afasto de corpo? Eu me afasto de casa? Porque, pastor, o senhor não conhece meu marido. Meu marido é o homem blasfemador. O homem egoísta, pastor. Ele é egoísta comigo. Olha, eu já sentei, pastor Benjamin, já sentei com um monte de mulheres para elas relatar que os maridos delas são egoístas. E aí eu não tenho muito costume de, sabe, comer muito o peixe de uma mão só. Eu preciso testificar. Aí eu meio que vou convivendo com o homem, ando com o homem, vamos jogar uma bola, vamos isso, vamos aquilo. E fico meio que analisando para ver se aquilo procede. Na maioria dos casos procede. Os homens são egoístas. Os homens que eu quero dizer, não geral. Os maridos destas mulheres, quando elas falaram, meu marido é egoísta, é orgulhoso, me maltrata, era verdade. Quando elas falaram, era verdade. E quando eles falaram delas também, era verdade. Porque elas não eram santas, elas não eram pessoas que não erravam, elas erravam. E eles relatavam. E é interessante porque, o que eu faço? A Bíblia diz que eu tenho que me afastar desse tipo de pessoa. Então eu vou ter que me divorciar do meu marido, pastor. Tá vendo? A Bíblia me dá o direito de divorciar. Não. A Bíblia ela me dá o direito de me separar do meu marido por este motivo. Não, meu querido. Não, minha querida. Primeiramente, o que você deve fazer quando o seu cônjuge, quando o seu marido, quando a sua esposa é uma pessoa tóxica? Eu dividi 3 passos aqui simples para você entender. Primeira coisa que você deve fazer é analisar você mesmo. Se você tem um marido ou uma esposa que é tóxica e você diz, eu tenho que me largar dele, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele não obedeceu pai e mãe, pastor, você acha que ele vai obedecer Deus, vai obedecer Bíblia? É uma pessoa desobediente, não obedece patrão, não obedece ninguém. O que eu devo fazer, pastor? Primeira coisa, você deve deixar de olhar para ele, para a pessoa tóxica, que de fato é tóxica, e olhar para si mesmo. Como assim olhar para mim, pastor? Primeiro você olha para você mesmo. E você começa a se limpar. Porque é muito fácil cada um de nós olhar e falar, eu não vou andar mais com esse porque esse é tóxico. Mas e você, não é tóxico? Porque uma pessoa tóxica, ela não precisa ser tudo aquilo que o livro de 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5 disse. Orgulhoso, egoísta, desobediente a pais e a mães, blasfemadores. Não precisa ser tudo isso. Basta ser um destes. Você já é uma pessoa tóxica. Primeiro você tem que olhar pra dentro de você. Ah, minha esposa. Não, você não vai olhar pra sua esposa, você vai olhar pra você, homem. Ah, o meu marido. Não, você não vai olhar pro seu marido, você vai olhar pra você. Primeiro você olha pra você. Eu não sou tóxico. Porque olha o que a Bíblia diz. Lá em Mateus, capítulo 7, aqui é Jesus falando. Mateus capítulo 7, o versículo 3 ao 5 diz assim, ó. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repare na trave que está no seu próprio? Jesus dizendo. O que é cisco? Algo pequeno. O que é trave? Diz o dicionário bíblico que é um porrete de pau. Essa é a palavra que diz, porrete de pau, de madeira, que começa grossa e vai afinando, por isso que chama de porrete. É uma trave. Imagine a pessoa, você tá olhando o cisco do irmão enquanto tem uma trave atravessando o seu olho, ou seja, a sua cabeça. Olha como Jesus, ele aqui, ele está sendo, bem, como que eu posso usar a palavra? Oh, meu Deus, me dê a palavra. Bem grotesco na sua frase. Como que você quer tirar o argueiro, o cisco do olho do irmão enquanto tem uma trave enfiada na sua cabeça? Porque uma trave é um porrete que começa grosso e vai afinando, como diz o dicionário. Fui lá, o que é trave, né? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não, olha só, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Olha o que Jesus disse, hipócrita.
Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ô, palavra maravilhosa. Eu amo a palavra de Deus porque não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela conserta onde tem erro. Então, por que eu digo que o primeiro passo, o meu cônjuge, pastor, o meu marido é uma pessoa tóxica, orgulhoso, egoísta, não dá pra viver com ele. Já perdi até o amor, já perdi até a paixão. Ah, pastor, a minha mulher, penso uma mulher tóxica, é briguenta, raivosa, possessiva, dominadora, é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa tóxica, pastor. Vou largar essa mulher. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, diz que eu tenho que me afastar desse tipo de pessoa. Eu vou largar. Não. Antes de você apontar, tentar ajudar ou querer se afastar dela, olhe para dentro de você, olhe para dentro de si e vê se você também não é uma pessoa tóxica. Porque às vezes nós estamos olhando para o cisco no olho da pessoa, enquanto tem uma trave enfiada no nosso olho. Gente, uma trave. Pensa um porrete desse tamanho. Uma trave não dá para enfiar no olho, enfia na cabeça. Agora imagina a cena, pinta na sua cabeça uma pessoa que tá com uma trave enorme tentando tirar o cisco que tá no olho da outra pessoa, enquanto ela tá arrebentando a cabeça. Então o que Jesus quer dizer? O sujo falando do mal lavado. Pelo menos o mal lavado ainda tentou se lavar. Agora o sujo nem se lavou. Falando do mal lavado. No nosso jargão popular aqui, essa frase aqui, ela retrata o quê? Esse ensino de Jesus. O sujo falando do mal lavado. Por isso que antes de você dizer, eu vou me afastar de tal pessoa, eu vou fazer tal isso porque essa pessoa é tóxica, o meu marido é tóxico, a minha esposa é tóxica, examine-se a si mesmo. Examine você mesmo. Por quê? Porque você primeiro precisa se limpar para que você enxergue claramente para ajudar o seu irmão, que no caso é o seu marido ou a sua esposa, naquela forma tóxica dele ser. Segundo passo que eu defino para vocês, desses 3 passos, o primeiro é limpe a si mesmo. O segundo passo é não participe. Vamos lá, você se limpou. Você se analisou e você disse, pastor, olha, tô me limpando. Então, eu era orgulhoso, deixei de ser orgulhoso. Eu era egoísta, deixei de ser egoísta. Olha, pastor, eu era uma mulher brava, estressada, grita. Sabe, as coisas têm que ser do meu jeito. Tudo que eu resolvo é no grito. Nos meus filhos é com grito. O cachorro já é na bicuda. Eu sou uma mulher assim. Eu sou um homem assim, pastor. Começa a se limpar. Ninguém pode tratar ninguém. Ninguém pode ajudar ninguém a se tratar quando você mesmo é alvo dessa doença. É alvo dessa forma tóxica de ser. Começa a se limpar. Limpe a si próprio. Se limpou, se tornou uma pessoa não tóxica. Hoje, graças a Deus, pastor, pelo sangue de Cristo eu não sou mais uma pessoa tóxica. Mas o meu marido ainda é. Mas a minha esposa ainda é. Qual é o segundo passo que você deve fazer? Não participar da forma tóxica dele ser. Não participe. Onde está escrito isso, pastor? Está escrito em Salmo de número 1, versículo 1. Salmo de número 1, versículo 1 diz o quê? Diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quem é essa pessoa supremamente abençoada por Deus? Aquele que não anda segundo conselhos, nem se detém no caminho e nem se assenta na roda. Aquele que não participa daquilo que desagrada a Deus, daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus detesta. Então você tem um marido que é tóxico, você tem uma esposa que é tóxica, e essa pessoa, vamos lá, vamos supor, essa pessoa está andando de carro com você, viu uma situação e esse homem está lá em você, falando, olha isso, e tá expressando toda a sua toxina, tá exalando toda essa toxicidade, essa toxina toda, essa forma tóxica de ser. O que você tem que fazer? Não participar. Olhar pra ele e falar, amor, desculpa, esse não é o modo certo de ser. Como assim, mulher? Não, amor, esse não é o modo certo de ser. Você conhece o rapaz? Você conhece a moça pra estar falando o que você está falando? É confrontar. Não é só calar, é confrontar. Confrontando, você também não está se assentando, seguindo o conselho. Porque se você ficar ouvindo,
ouvindo calado, ouvindo calado, ouvindo calado, ouvindo calado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A pedra é dura, mas deixa pingando a gota lá, pra ver se não faz um furo no concreto, pra ver se não faz um furo na rocha. Então, você tem que confrontar. Olhar pro marido, olhar pra esposa e dizer, olha, esse jeito seu, discordar da pessoa e saber discordar. É interessante porque o ser humano, ele parece que ele só sabe discordar brigando, discutindo, xingando e ferindo. Saiba discordar. Olha, eu te amo, eu amo você, minha linda, eu amo você, meu gatão. Você é minha vida, amo você, amo estar nos teus braços, amo como você é meu marido, como você é minha esposa, como você é pai, como você é mãe, mas nesse ponto eu discordo de você, meu amor. Eu discordo. Não, mas como assim? Eu discordo, porque isso aí é uma forma tóxica de ser. Olha, você nem conhece tal pessoa, já tá praguejando contra ela. Olha, você nem entende de política, já tá aí. Ou seja, você tem que não participar. E a forma melhor de não participar e mostrar que você não quer participar é confrontando. Até que a pessoa entenda, poxa, eu vou ter que ser tóxico em outro lugar, porque com a minha mulher não dá. Eu vou ter que ser tóxica em outro lugar, porque com o meu marido não dá pra ser tóxica. Confrontar. Primeiro você se limpa. Segundo, você não participa. Você não permite ser esta pessoa tóxica como ela está sendo. Terceiro passo que você vai tomar, dissipar as trevas da pessoa com a sua luz. Por isso que tem o primeiro passo é examinar a si mesmo e é se limpar. Porque às vezes você está criticando que a pessoa é tóxica, mas você também é. O outro é blasfemador, mas tu é fofoqueiro. E aí, adianta o quê? É o sujo falando mal lavado. Entendeu? Então não adianta nada. Por isso que precisa se limpar. Porque o terceiro passo depende do primeiro. Só vai conseguir executar o terceiro passo quem praticar o primeiro. Primeiro você se limpa, depois você não participa. E depois você, com a sua luz, com a luz de Deus que em ti há, você dissipa as trevas que está na vida da outra pessoa. Como assim, pastor? O meu marido é tóxico, a minha esposa é tóxica, eu deveria largar ele. Não, você vai com a sua forma santa de viver ganhá-lo. Aonde está escrito isso, pastor? Vamos lá. 1 Pedro. Vamos para o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Falando das esposas, olha o que o apóstolo Pedro fala. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido. Então, cada uma esteja sujeita ao seu próprio marido. Para que se ele, ou para quê? Por que tem que estar sujeita? Para que se ele não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Opa, peraí. Pastor, então eu não largo do meu marido? Não. Eu não largo da minha esposa só porque ela é tóxica? Não. Você transforma a vida da pessoa mostrando a transformação que ocorreu na sua. Com a sua forma honesta e o temor que você tem para com o Senhor. Essa pessoa vai olhar e vai perceber que você é um tipo de pessoa que por mais que alguém te tire do sério, você não vai injustamente falar sobre ela. Você não vai pré-julgá-la. Você não vai apontar o dedo para esta pessoa. Você não vai ser uma pessoa orgulhosa. Quando o seu esposo olhar para você e ver que em ti não há orgulho, não há egoísmo, que você talvez até no passado desobedeceu seu pai e sua mãe, mas hoje honra, porque hoje você busca uma vida nova. Que você não se apressa para falar de ninguém, que você não planeja no seu coração pensamentos perversos. Quando o seu marido ou a sua esposa, que é tóxica, olhar para a sua limpeza, olhar para a luz que em ti há, esta pessoa que não obedece à palavra, esta pessoa que não está nem aí para o seu segmento, vai perceber o contraste entre ela e você.
vai começar a perceber que você é muito mais aceita pela sociedade e por todos os que cercam vocês pela sua honestidade, pela sua pureza, pelo seu modo honesto de ser, sensato de ser, e essa pessoa, ela com o tempo, não é da noite pro dia, porque testemunho não se dá da noite pro dia, se dá com o tempo e persistindo, né? Com o tempo, esta pessoa, seja seu marido ou seja sua esposa, vai começar a ceder à sua maneira honesta e cheia de temor de viver. Não se larga o marido, não se divorcia, não se separa dele porque ele é tóxico. Talvez uma outra pessoa, a gente continua amando, a gente continua orando por ela, mas não é obrigado a andar com ela. Mas é o marido, é a mãe, é o filho, é a esposa. Vai fazer o quê? Vai abandonar a mãe? Vai abandonar o filho? Agora me diz, tem lógica nisso? Obviamente que não tem lógica. Ai, o meu irmão, a minha irmã. O irmão e a irmã, até que vai, né? De repente, porque às vezes a pessoa não aprende com o seu modo, mas o cônjuge é muito íntimo. A esposa, o marido é muito íntimo, ele dorme com você, ele acorda com você, ela dorme e acorda contigo. Então como é que você ganha? É muito mais fácil essa pessoa dizer sobre você do que um irmão seu que só te vê num dado momento do dia, mas a vida dele é pro outro lado. Agora essa pessoa ela vai falar, opa, a minha esposa é uma esposa que ela não fala de ninguém. A minha esposa não fala de ninguém, é uma mulher, sabe, sábia, prudente. Primeiro ela detém a verdade para depois dar a análise dela. É uma pessoa assim, então ela buscou, ela teme a Deus. Olha, aí ele vai começar a dizer assim, ó, o marido tóxico vai começar a admitir que ele é tóxico. Ele vai falar, olha, eu já sou todo errado. Porque é assim que eles começam. Eu já sou todo errado. Mas a minha esposa não. Minha esposa é uma mulher direita. Minha esposa é uma mulher honesta. Opa, peraí. Ele já começou a admitir que ele é todo errado, que ele é tóxico. Por quê? Porque ele viu a diferença entre ele e o justo. Entre o honesto, o reto, o que se limpou. Ele já começou a admitir. E é o primeiro passo para a cura, é admitir a doença. Quando uma pessoa é viciada, o primeiro passo para o tratamento é admitir que está dominado pelo vício. Aí o teu marido ou a tua esposa vai começar a dizer assim, olha, o meu cônjuge não é como eu sou todo torto, mas meu cônjuge, ali a pessoa é crente mesmo, a pessoa não fala de ninguém, não fofoca de ninguém, a minha esposa não. Não, minha esposa não. E ele vai começar a admitir. E nesse admitir é aonde Deus vai fazer o trabalho. Aí eu digo pra você que a tua luz tem que dissipar as trevas, é o terceiro passo. E como é que você faz? Além do seu proceder, orando por ele. Buscando por ele. Lembra do exemplo de Jó? Quando você lê o primeiro capítulo de Jó, você vai ver que os filhos de Jó eram muito festeiro. Fazia muitas festas, os filhos de Jó, os 7 homens e as 3 moças. Fazia muitas festas. E Jó pegava os seus filhos e pedia para eles se purificar. E toda madrugada, Jó oferecia um holocausto em cada altar para cada um dos seus filhos. Ou seja, era 10 altares, 10 holocaustos, 10 sacrifícios, dizendo, Deus, perdoa os possíveis pecados que os meus filhos podem haver cometido. Ou seja, Jó orava por uma hipótese. Olha o cuidado pela família. O que eu faço quando o meu marido é tóxico? Além do seu proceder, além de você ter se purificado e não participar, confrontando ele, você vai ganhar ele dissipando as trevas que está nele ou nela. Como? Com o seu proceder e com a sua oração. Porque na oração tem poder. Ah, pastor, eu não creio nisso. Eu encontrei na estrada e na caminhada da vida um monte de pessoas que não acreditam nisso. Não acredita nesse versículo. Não acredita que a sua forma de ser pode transformar alguém. No caso aqui do marido. Porque a pessoa é íntima. A pessoa dorme e acorda com você. Tá 24 horas com você. Então, a pessoa vai ver. Não, ali é de verdade.
E não é um dia, 2 dias, depois de uma semana você se estoura. Olha, marido, tô tentando ser uma pessoa limpa, mas com você não dá. Não, não é assim não. É se transformar de verdade. Para que ele olhe e veja o quanto a sujeira dele, o quanto as trevas, quanto de trevas há na vida dele, olhando para a luz que em ti há. Eu encontrei um monte de pessoas que não acreditam nisso. Mas eu vivi isso. E ninguém vai conseguir tirar dentro de mim que esta palavra é verdadeira, porque eu provei esta palavra na minha vida. Eu provei. Um dia eu conto o testemunho aqui sobre o meu casamento, mas eu provei na minha vida. E eu falo com propriedade. Esta palavra é fiel e é verdadeira. Primeiro, porque foi Deus quem deu. Segundo, que Ele quem dá o poder. Então, o que eu faço quando a pessoa é tóxica? Quando, no caso de qualquer outra pessoa, você continua amando, você continua tendo afeição, mas você tem a liberdade de se afastar, de não querer andar com essa pessoa. Mas se essa pessoa tóxica for o teu marido, for a tua esposa, não tem como se divorciar. For o teu filho, não tem como você. For a tua mãe, não tem como. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, se purificar, se limpar. Porque às vezes você também é tóxico. Seja em uma ou duas coisas, mas você é tóxico. Primeiro você se purifica. Depois você não participa, confrontando, dizendo, olha, você tá errado nisso. Você confronta. Não apenas fica quieto, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Você fica quieto tanto nas situações que de tanto a pessoa falar te convence. Não, você tem que confrontar. Confrontar. Terceiro passo, dissipar as trevas da pessoa tóxica com a luz que em ti há. Com o seu exemplo, com a sua maneira honesta e cheia de temor para com Deus de viver. E assim você ganha o seu cônjuge. Em quanto tempo, pastor? Em um dia? Querido, quando você ficou grávida, você ficou em um dia e deu à luz em um dia? O salário que você recebe por dia ou você recebe no final do mês? Existem coisas que demandam tempo. É o processo. É o processo, a gente acumula até para receber. Então, com o tempo, o teu marido ou a tua esposa, de tanto ver a luz que em ti há, de tanto ver a tua maneira honesta de viver, a tua forma correta de ser, esta pessoa vai se transformar. Talvez o teu marido não se converta a Cristo. Talvez a tua esposa não se converta a Cristo, mas deixa de ser tóxico. Por quê? Porque o seu exemplo virou um referencial positivo para ele. Por isso, eu digo para vocês, esta é a forma bíblica de tratar com pessoas tóxicas. Eu me afasto de todo aquele, deixo de andar com todo aquele que não é meu cônjuge. Eu tenho essa liberdade. Lá, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo fala, afasta-se destes. Mas quando é meu cônjuge, quando é minha esposa, quando é meu filho, quando é minha mãe, não dá. Não dá. Você não precisa desestruturar a sua família. Simplesmente seja uma luz em meio às trevas que rodeia o ambiente familiar. E a sua luz, que dissipa as trevas, vai trazer para a luz todos os seus entes queridos. Ok, meus queridos? Ok, meus amados? Tem pergunta? Faça pergunta aqui. Tem comentário? Deixa eu ler. Tem pergunta aí? Comentário? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o meu celular. Eita, tirar ele daqui. Aliás, já quero mandar um abraço para Maiara Santos, para Mulheres que Falam, para o Kevin José. Mulheres que Falam tá dizendo assim, ó, glória a Deus, vamos aprender. Pessoas tóxicas, só Jesus. Joinha dado com sucesso, eu já conheci muitas. Olha, as mulheres que falam está dizendo que já conheceu muitas pessoas tóxicas. Verdade, pastor? Maiara Santos, eu já conheci várias. Eu literalmente me afasto. Olha, as mulheres que falam estão dizendo, eu literalmente me afasto. Mas e do marido? E da esposa? Não dá para se afastar. Olha tudo que eu falei aqui. Eu também, pastor, amo a palavra, glória a Deus, como é importante aprender com a palavra. Marina Neres Campos, ela está dizendo, obrigada pela mensagem, pastor. Diante destas palavras, conseguimos nos analisar e ver como somos. Juliana Rodrigues, olha aí a Juliana Rodrigues, boa tarde, minha querida. Aliás, eu separei esta mensagem com base na tua pergunta da mensagem de ontem para a pastora. Aliás, até te citei aqui no começo da live, depois você volta o vídeo e assiste. Ela disse assim, ó, graça e paz, pastor Benjamin, boa tarde a todos e a paz. Joinha dado com sucesso, pouca bateria, se cair, vejo no gravado o restante. Pastor, quero pedir oração pelo meu filho Ryan, caiu hoje pela manhã de bicicleta, um carro fechou ele na hora de
da entrega na hora do trabalho dele. Ele trabalha com entrega. Vamos orar por ele. E agradecer a Deus pelo grande livramento e por estar bem. E só ter deixado inchação na mão esquerda e alguns arranhões. Deus é fiel. O Henrique, vamos orar pelo Rian. O Henrique Nogueira está dizendo, belos ensino, pastor. A paz, Juliana, gratidão, pastor Benjamin, pastor Gislene. Infelizmente hoje cheguei tarde. Sem problema, depois você assiste lá. Olha, se você é uma pessoa tóxica, se limpe. E se você tem pessoas tóxicas ou cônjuge tóxico, este é o ensinamento que eu deixo para vocês, tá bom? Queridos, vamos orar pelo Rian. Vamos orar. Ontem eu recebi 2 notícias que um homem, perto do meu bairro, ele foi reagir a um assalto e os assaltantes balearam ele, mataram ele. E em Itapecerica da Serra, Itapecerica é um lugar que eu já morei, interior de São Paulo, e lá um jovem voltando de moto para casa, escorregou, se desequilibrou com a moto por conta da estrada, na chuva, e o caminhão passou por cima e matou. Então, o Rian pode dar graças a Deus porque nós sabemos que o livramento de Deus veio sobre a vida dele, como a Juliana Rodrigues está aqui falando. Só a mão esquerda inchou, teve inchaço e alguns arranhões. E ele trabalha de bicicleta, parece, né? Com aplicativo de entrega. Deus vai abençoar essa recuperação, vai livrar, vai guardar e ele vai montar na bicicleta dele, vai trabalhar e vai ganhar o pão de cada dia dele que o Senhor tem dado. Ah, pastor, moto é muito perigoso. Bom, eu amo moto e não vou deixar de pilotar moto nunca. Nunca, nunca. Já quase morri com moto também, mas não foi erro meu, não foi alta velocidade. Foi pessoa embriagada, bateu na minha moto, me rodopiou, que trinquei tornozelo, me machuquei todo, mas o Senhor deu a recuperação. E eu entendo que não é a moto, não é a bicicleta. De repente você pode estar num parque e vem um carro desgovernado, um homem bêbado, uma pessoa dormiu e invade o parque. De repente você está dentro da loja, o carro invade a loja. Então hoje o mundo é perigoso. Não tem como falar assim, olha, existem veículos que são mais vulneráveis, mas quantos morrem com carro, né? Eu espero que ele não tenha medo de andar de bicicleta, a não ser que ele queira trocar de serviço. Mas eu aprendo que na vida nós estamos fadados a essas coisas. Eu já tive 2 acidentes de moto, uma moto deu perca total. Uma moto de 13 mil reais, eu tive que vender por 1.800 reais, porque ela deu perca total. Para vocês verem como que a moto ela virou um amassado. Mas o Senhor me deu livramento, glória a Deus. Vamos orar pelo Rian. Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, Deus, que o Senhor, ó Pai querido, venha continuar livrando, guardando a vida do Rian nas Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, o protegeu e o livrou de um acontecimento muito mais drásticos e pior. Ele poderia, ó Pai querido, ter perdido a vida, mas o Senhor deu a Tua graça e o livrou, colocando os Teus anjos para guiar a vida deste jovem. Ele estava trabalhando, ó Pai querido, dê força para ele. Se ele vai voltar para este serviço de entrega de aplicativo com bicicleta, que o Senhor, ó Pai, dê energia, saúde para ele trabalhar. Se ele vai trabalhar em outro, que o Senhor abra a porta. Proteja, Pai querido, todos aqueles que trabalham com motos, caminhões, carros, bicicleta. Proteja todos estes, ó Pai querido, porque eu sei que é um trabalho vulnerável, como o trabalho daquele que limpa a vidraça de prédio. Ele trabalha ali, preste para cair. Mas com toda a segurança, o Senhor também tem colocado os Teus anjos para livrar cada um destes. Obrigado, ó Pai querido, e eu te peço que a recuperação do Rian seja a mais rápida possível e agradável possível. Que não venha ficar sequelas, que não venha ficar mágoa no corpo dele, tipo o joelho magoado ou o braço magoado, como os antigos dizem, com sequelas. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, crendo no Teu amor. E aquele que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Tá aqui mulheres que falam, vamos orar por essas famílias. Ah, aqui a Juliana dizendo, meu Deus, que notícia triste, pastor. Como sempre, muito obrigado por nos ensinar, amém.
Pastor, eu creio. Verdade, pastor, pode até estar em casa. A gente está sujeito a todo tipo de situação. Verdade. Obrigado, meu Deus, por tudo. Verdade, irmã Mulheres que Falam. É isso aí. Amados, Deus abençoe a companhia de vocês. Lembrando que hoje, às 10 da noite, eu estarei aqui na oração da noite. Ontem, a pastora Gislene Helena me substituiu aqui. Eu não pude estar aqui só no período da manhã, mas da tarde à noite eu não pude. Acesse aqui no canal os vídeos e as lives que a pastora Gislene transmitiu. Palavra poderosa sobre perdão, palavra abençoada, teve oração, foi do céu para a sua vida. Amanhã, 6 da manhã, estarei com vocês, outra vez no Bom Dia Espírito Santo. Gente, nós estamos chegando perto do Natal, perto do Ano Novo, certo? Eu vou fazer de tudo para não deixar vocês sem conteúdo, tá? Nós teremos conteúdo aqui, tá bom? Então, não deixe de nos acompanhar. Nem que fosse, de repente, você tá naquele tempo festivo, nem que for para entrar, dar um like, comentar ali, falar, pastor, olha, não posso ficar muito, mas um beijo pro Senhor, boas festas pro Senhor. Entre e eu estarei aqui junto com vocês, tá bom, meus queridos? Um beijo carinhoso e um abraço de quem te quer muito bem. Deus te abençoe. Até às 10 da noite. Olá, meu querido. Se você ainda não é membro do canal Pode Bem, clique no botão abaixo, seja membro, e nesse botão, ao clicar, você escolhe um dos planos. Nos 2 planos você terá benefícios exclusivos. Tem o plano Sacrifácio e o plano Sacrifício. Escolha e entre para a família do Pode Bem.